Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos direto ao assunto. Hoje eu vou fazer um review de um ano de uso do meu Day Camping DL30, o meu multitool, que eu utilizo mais em serviços pesados, serviços que eu não me importo muito em preservar a ferramenta. Eu acredito que agora com um ano de uso eu consiga ter um pouco mais de uma opinião mais acertada sobre o uso da ferramenta, sobre os prós e os contras. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu tenho a minha experiência que eu tive em um ano de uso dessa ferramenta. Aqui ele vem nessa bainha de nylon. Eu já usei ela algumas vezes na cintura. Esse prendedor aqui nunca me deu problema, mas eu vejo aqui que ele tem uma costura frágil. Não é uma costura reforçada, não é uma linha grossa de costura como aquelas linhas enceradas em couro. Não são várias camadas de reforço, né? É apenas uma linha de costura. Então, apesar de nunca ter me dado problema, eu acabo utilizando pouco ele na cintura dessa maneira. Então, eu acredito que talvez se eu usasse ele com muita frequência na cintura, eu pudesse ter algum tipo de problema, né? Aqui a gente tem um bolso com elástico e aqui vem o conjunto de bits da ferramenta, né? Então aqui a gente tem algumas chaves Phillips, a chave estrela, né? E você pode perceber que aqui nessa chave estrela, ela tem um furo aqui no meio, certo? Eu acho que dá para ver aqui tem um furo, aqui tem um furo, que é diferente do comum desse tipo de chave. Então, se você tem um Leatherman, por exemplo, o Leatherman usa esse tipo de chave, mas ele tem exatamente um pino aqui nesse parafuso, certo? De modo que você não consegue utilizar um bit normal. Então, se você tem um Leatherman e precisa fazer uma manutenção, eu acredito que esse aqui vá cumprir o papel. Eu digo que eu acredito porque eu nunca tentei, certo? Mas visualmente parece que vai dar certo. Aqui por dentro não tem nada demais, aqui é uma borrachinha um pouquinho macia, né? E aqui dentro o case em si, aqui não tem bolso nenhum aqui dentro. E a ferramenta vai aqui. Ela é fácil de abrir e de tirar daqui. Esse botão de pressão aqui eu acho excelente, eu acho muito melhor do que se fosse um velcro. Aqui a ferramenta em si, ela, como eu comentei, é uma cópia do Leatherman Surge, então ela é uma cópia em tamanho. Em questão de peso, vendo reviews aí na internet, o peso é muito parecido com o Leatherman Surge. Esse aqui eu acredito que são algumas poucas gramas a mais até do que o Leatherman Surge. De toda maneira, essa ferramenta é uma ferramenta grande. Não sei se no vídeo dá para ter a correta impressão. Me refiro a quem nunca pegou nessa ferramenta ou numa ferramenta desse tamanho. Ela não é uma ferramenta pequena. Então, eu já tentei diversas vezes utilizar essa ferramenta no bolso e ela é desconfortável. Essa ferramenta, ela foi concebida para ser utilizada de forma mais confortável na bainha, certo? Então, se você precisa carregar essa ferramenta no bolso, ela é muito pesada e muito grande. Então, o ideal dela seria você transportar ela numa mochila ou transportar no porta-luvas do carro ou num organizador de EDC. Ou se você for transportar ela consigo, utilizar a bainha. Aqui por fora a gente tem acesso às lâminas, então aqui a gente tem a lâmina lisa. Eu já fiz um vídeo nesse canal, eu vou deixar aqui no link, que eu fiz a troca dessa lâmina dessa posição para essa. Aqui a gente tem a lâmina serrilhada, então eu troquei de uma para outra, porque eu tive um problema aqui na trava dessa lâmina, que ela não travava muito bem na outra posição. Aqui atrás a gente tem a lâmina serrilhada. Essa lâmina serrilhada, ela é nota 10, ela é excelente, muito boa mesmo. Não é tão comum em outros multitools ter uma lâmina serrilhada. Aqui na própria Victorinox a gente não tem uma lâmina serrilhada nesse canivete aqui, né? Claro, outros canivetes a gente tem. E essa lâmina serrilhada, ela é fantástica, você consegue fazer muitos trabalhos com ela é super confiável. Eu já descamei peixe com essa lâmina, eu já cortei fibra, eu já fiz diversos trabalhos com ela, ela nunca
deixou na mão. Eu tenho aqui até um pedaço de PVC. Esse aqui é um PVC branco de esgoto, diâmetro 40 milímetros. Então, se a gente fizer uma simulação aqui de corte, como seria o corte num tubo de PVC com essa lâmina, você pode ver que ela corta sem muito esforço. Então a gente vai dando a volta aqui no tubo. Então aqui a gente viu que a gente conseguiu cortar o tubo com facilidade. Eu acabei cortando ele meio torto aqui porque eu estou numa posição ruim também, mas é plenamente possível. Do outro lado a gente tem a nossa lima. Então aqui a gente tem uma lixa, aqui a gente tem uma serra diamantada, uma lima diamantada e aqui um corte para metal. Aqui a gente tem a tesoura desse lado. Essa tesoura é bem grande e ela é muito afiada, muito boa, de excelente qualidade. Uma questão dessa tesoura, você precisa utilizar ela segurando o multitool nesta posição e apertando a tesoura com o dedão. E quando você for apertar a tesoura para fazer esse movimento de corte, você precisa pressionar o dedão fazendo força na perna da tesoura nesse sentido, assim, como quem força o fechamento aqui da lâmina. Então você, tentando exagerar aqui um pouco, você faz essa força nesse sentido, que vai aumentar a pressão de corte na lâmina. Fazendo assim, ela vai funcionar tranquilamente. Pegando aqui um papel, ela corta sem esforço nenhum. Essas são as ferramentas exteriores que você acessa com o multitool fechado. Agora, abrindo o multitool, você tem o principal, que é o alicate, certo? O alicate, em multitools chineses, essa Dai Camping é uma empresa que produz na China, se bem que muitas empresas hoje de todo tipo de produto produzem na China. Elas costumam ter a cabeça do alicate com uma qualidade boa. É um dos pontos fortes da ferramenta, o alicate. Claro que você vê na internet alguns multitools que têm problema com a cabeça do alicate. Mas, em geral, a qualidade do alicate em si, ela é boa, certo? Mostrando aqui o bico do alicate. Vamos ver se a gente consegue focar bem aqui. Ele é um bico bem fino, então você consegue ter uma precisão de trabalho muito boa utilizando esse alicate. Aqui a lâmina de corte, ela é uma lâmina removível. E essa lâmina de corte, ela tem uma qualidade excepcional. Essa é realmente um ponto forte dessas ferramentas importadas da China, que ela tem uma dureza nessa lâmina de corte excepcional, o que faz com que ela tenha um corte excelente. Aqui eu tenho um arame de obra, um arame comum. A gente vê aqui que o trabalho ergonômico da pega do multitool é muito boa. Você consegue segurar aqui e fazer bastante força sem machucar. As bordas aqui são bem arredondadas, então você consegue trabalhar aqui o dia inteiro com esse alicate sem ter dores ou ferimentos nas mãos. E sobre o corte dele, ele corta o arame com extrema facilidade. Muito fácil mesmo. Você faz bem pouca força para realizar o corte. E assim como alguns modelos da Lettreman, a gente tem aqui uma região que é dita uma região de corte para objetos mais moles, que é essa região reta da lâmina, e aqui embaixo da lâmina a gente tem uma região para corte de objetos mais duros, certo? Então, se a gente botar aqui o arame nessa região aqui mais inferior e realizar o corte aqui,
ele realiza o corte sem problema nenhum. Tem vídeo aqui no canal cortando alambrado de cerca de ginásio de esportes, que é um arame bem mais grosso do que esse aqui, e ele faz o corte perfeito sem problema nenhum. Agora mostrando as ferramentas que você acessa com o alicate aberto, você tem aqui desse lado um conjunto parecido com o que a Lettman tem no Lettman Surge, que é um abridor de lata. Aqui a gente tem um escarificador e uma punção. Aqui a gente tem uma furação para fazer costuras em couro. Nessa ferramenta que eu nunca utilizei no day camping. Aí aqui a gente tem uma chave de fenda grande e uma chave de fenda pequena. Também muito funcional. Aqui desse lado, nesse abridor de lata, além do abridor de lata em si, a gente tem um descascador de fio. Esse descascador de fio, ele é absolutamente fenomenal, na minha opinião. Ele descasca o fio realmente com muita facilidade. Então ele tem uma lâmina interna aqui que você consegue decapar o fio muito tranquilamente, sem esforço. Rapidamente você consegue fazer aí a decapagem do fio. Aqui a gente tem a trava, né? Todas as ferramentas travam aqui atrás, então tem o símbolo do alicate, você aperta aqui, sai a ferramenta para você fechar. Então é muito difícil uma ferramenta vir a fechar no seu dedo, na sua mão, enquanto você está fazendo a utilização, né? Além da decapagem do fio, a gente tem um clipador. Então eu tenho aqui um terminal para um fio 2,5. Então nesse fio aqui que eu acabei de fazer a decapagem, vamos supor que eu estivesse fazendo aqui de fato uma instalação elétrica. Então eu fiz aqui o posicionamento do terminal e eu consigo utilizar aqui a traseira do alicate para fazer a crimpagem desse terminal. Então, posicionando aqui. Você vê que ele fez muito facilmente a fixação no terminal. E agora tirando aqui, ele está totalmente preso. Aqui a gente tem um porta-bit. Os bits aqui também vêm travados. Então aqui eu tenho o bit de chave Phillips. Aqui eu tenho a chave número 1, número 2. Então os bits que a Dicamp utiliza são esses bits que são travados por meio dessa bolinha. A gente vê na internet algumas modificações na ferramenta para utilizar aqueles bits que não tem essa trava com essa bolinha, que consiste em você colocar um pedacinho de imã no fundo desse porta-bits, de forma que você consiga botar um bit que não tem essa bolinha, que é um bit mais comum, e utilizar ela dessa maneira. Se você não botar o imã, quando você virar a ferramenta para baixo, esse bit vai cair. Aqui você pode fechar a ferramenta e fazer o uso dela nesse sentido. Ou se você precisar de um pouco mais de torque, você pode abrir ela aqui e você faz uma alavanca em forma de L, de modo que você consegue fazer muito mais força nesse sentido. Então é isso aí, pessoal. Aqui está o multitool aberto com todas as ferramentas. E a minha opinião, se valeu a pena o meu investimento nessa ferramenta, é que valeu muito sim. É uma ferramenta extremamente compacta, confiável. E a grande vantagem desse tipo de ferramenta de multitool é que você sempre consegue ter ela com você, perto na sua cintura, ou eventualmente no seu bolso, ou na sua mochila. De modo que se você levasse uma faca, mais um alicate, mais uma chave de fenda, mais uma chave Phillips, mais uma lima, mais uma faca serrilhada, isso ia ocupar um espaço descomunal na sua mochila ou no seu bolso. E aqui com essa ferramenta, todos esses
essas opções de uso estão dentro de um mesmo multitool. Então, se você precisa de um multitool que seja o seu primeiro multitool, ou eventualmente você já tem um multitool menor e precisa ter um backup que você vai levar na sua mochila ou na sua bolsa DC, essa opção aqui é uma opção excelente. Se você quiser dar uma olhada, deixei na descrição do vídeo alguns links de produtos sugeridos, inclusive desse multitool da Daycamp aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, por favor, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui embaixo também a sua experiência com esse tipo de produto, com multitools, com EDC, com preparações. Eu sempre aprendo muito com comentários de vocês e eu tenho certeza que outros vão poder se aproveitar da experiência de toda a comunidade. Agradeço, pessoal. Curta, comente e compartilhe.